Olá, meus caros. Hoje estou trazendo aqui um vídeo meio que aleatório, né? Mas eu tô querendo aqui apresentar uma constatação legal que eu consegui chegar, né? Sei que não tem muito motivo de fazer algo assim, entretanto, foi algo legal de se encontrar por si próprio, né? E que é utilizando puramente geometria analítica, né? Concluir as duas raízes reais, né? A fórmula que vai nos dar as duas raízes reais de uma função polinomial do segundo grau, certo? Então vamos lá. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que primeiro ter a nossa função. Peraí, deixa eu usar aqui. Vai ser uma função polinomial do segundo grau, então isso é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tal que a tem que ser diferente de zero, né? Porque senão vocês vão ter a ver o motivo. Se A for zero, a gente vai encontrar o denominador zero em quase todas as expressões. E a outra justificativa de classificação, porque senão seria no primeiro grau, né? E não tem nem sentido eu trabalhar assim. Beleza? Então tá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar um exemplo genérico de gráfico, né, dessa função. Beleza? Então isso aqui que eu vou mostrar é um exemplo genérico. Pode não ter raiz, pode ter duas iguais, né? Mas nesse caso seria como se tivesse duas diferentes, certo? Seria algo mais ou menos assim. Beleza? Então aqui vai ser a y igual a f de x, né? Tal que f de x é essa. Beleza? Então tá. Os pontos que eu quero encontrar são esses dois aqui, né? Esses pontos aqui, né? Que se referenciam à abscissa do ponto de intersecção do gráfico com o eixo x, certo? Então tá. Mas para isso eu vou usar de uma jogada aqui, né, que eu tive, que é simplesmente considerar dois pontos genéricos que pertencem ao gráfico dessa função, certo? Então eu vou considerar, por exemplo, esse daqui e esse daqui, certo? Se vocês forem perceber esse gráfico aqui, perdão, essa reta que eu fiz aqui, né? Se eu continuar sendo uma reta, que é exatamente a ideia que eu preciso, não é um segmento, é uma reta, para justificar o espaço que eu vou fazer. Mas não importa muito, o que importa mesmo é que vai ligar é, dois pontos do gráfico dessa função, certo? Então vai ser esse ponto aqui, belezinha? Então eu vou considerar isso daqui com coordenadas x1, y1 e esse daqui com coordenadas x2, y2. Beleza. Nesse caso, essa reta tá paralela ao xx, né? Se você for ver. Claro que eu tô afirmando isso, só que tanto faz, né? Se for paralelo, realmente é o que vai acontecer. O y1 vai ser igual ao y2, né? Tá na mesma ordenada. Só que eu tô fazendo dessa forma porque eu vou usar desse artifício para provar uma outra coisa. Então, por enquanto, vamos usar dois pontos aí que podem estar na mesma ordenada ou não, certo? A única coisa importante é que, por obrigação, x1 tem que ser diferente de x2. Por quê? Isso daí é um princípio da geometria plana. Eu não posso determinar uma reta unicamente por um ponto, né? Se eu sei apenas um ponto que ela passa, eu não sei determinar a reta, certo? Aí você vai falar, pô, inclinação. Mas eu estou dizendo unicamente do ponto, tá? Então é isso. X1 tem que ser dividido em x2, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a inclinação dessa reta, beleza? E para isso eu vou usar a famosa equação que a inclinação da reta é a variação das ordenadas sobre a variação das abscissas, né? Dos dois pontos. Então, tanto faz qual a ordem, vou chamar y2 primeiro, então y2 menos y1 sobre x2 menos x1, beleza? Só que qual é a questão? Olha, y2 é a imagem da função no ponto x2, né? Então, eu teria que aplicar
o x2 aqui nessa equação. Então vai ficar ax2 ao quadrado mais bx2 mais c. E y1 vai ser a imagem da função aplicada ao ponto x1. Então vai ficar ax1 ao quadrado mais bx1 mais c, certo? Então aqui vai ficar como? Se eu substituir, vai ficar ax2 ao quadrado mais bx2 mais c. Peraí que a mesa tá grudando aqui. Menos y1. Então vai ficar menos ax1 ao quadrado menos bx2 menos c. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta só para dividir tudo, né? Que não pode esquecer. Por x2 menos x1, certo? Você consegue ver se isso daqui não é satisfeito, isso aqui é nulo, tá? E aí teríamos denominador igual a zero. Beleza, eu vou simplificar isso com isso, né? Que dá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência, para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Colocando uma evidência, vai ficar x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Colocando agora bem em evidência, x2 menos x1. E beleza, embaixo vai continuar x2 menos x1. E agora que vem parada interessante. Porque isso aqui é a diferença de quadrados, né? Então eu posso escrever como a soma vezes a diferença. E aí sim, a gente chega no ponto final, certo? Porque a gente vai ter x2 menos x1, tanto no numerador quanto no denominador. E como obviamente não pode ser zero, vou simplificar. Aí vai ficar, no final, o quê? Na outra página aqui vai ficar a vezes x1 mais x2 mais b, isso dá m. Só que o que eu tô querendo? Eu tô querendo saber o que acontece com a relação entre essas abscissas se elas têm a mesma ordenada, né? Se o m aqui é igual a zero, certo? Inclinação zero. O que acontece? E por que eu quero saber disso? Porque quando a gente tem o caso das raízes, né? Essa reta aqui que vai ligar uma raiz com a outra vai ter inclinação nula, certo? Porque tá sobre o eixo x. Então, isso que eu quero saber. Então, o que importa para mim é o caso, ó, quando m é igual a zero. Aí o que acontece? Posso relacionar agora diretamente o que acontece com x1 e x2, porque vai ficar a vezes x1 mais x2 mais b dá zero. Aí sai por imediato que x1 mais x2 vai ser o quê? Menos b sobre a, que é exatamente a soma das raízes da função polinomial do segundo grau. Certo? Então, só destacar isso aqui. Tá, deixa eu ver se tá gravando certinho, tá? Então é assim que dá para provar. Só que, além de ser a soma das raízes, né? Isso aqui também traz outra coisa. Porque toda vez que eu tiver a mesma ordenada, eu vou encontrar com a exponente de abscissa, tá? Porque a soma é uma constante, certo? Isso aqui é uma constante, menos b sobre a. Então, parece ter alguma coisa relacionada a uma certa simetria com a parábola, certo? Isso que eu vou mostrar agora, que é uma simetria, certo? Assim, claro, se você já estuda, é óbvio que tem simetria, você já viu o eixo de simetria, mas eu vou provar agora da seguinte forma. Vamos ver aqui esse argumento. O eixo de simetria faz o quê, né? O eixo de simetria, se ele existe, ele teria que ser equidistante de dessas duas abscissas, certo? Então vai ter que existir algum ponto que sempre vai ser equidistante de duas abscissas de mesma ordenada. Beleza? É isso que eu quero provar. Que existe esse tal ponto. Que esse ponto vai ser essencial para eu demonstrar, por final, como chegar à fórmula resolutiva, né? De uma equação polinomial do segundo grau. Então, para isso,
eu vou ter que usar um artifício de geometria analítica, que é o quê? Ponto médio, certo? Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, x1, x2, tá? Agora eu tô brigando que y seja igual a y2, beleza? É, qual que vai ser o ponto médio, certo? Se eu tô considerando daqui até aqui, qual que vai ser o ponto médio de um segmento de reta horizontal? Vai ser a média aritmética, né, das abscissas, beleza? A ordenada, obviamente, vai se manter. Então, o ponto médio, sempre que a gente vê uma reta, não seria um ponto médio da reta, né? Seria um segmento de reta que vai ligar dois pontos de mesma ordenada, né, que pertencem ao gráfico da função polinomial do segundo grau, vai ser determinado por x1 mais x2 sobre 2 e a ordenada vai ser igual aos dois, né, que eu chamo só de y, certo? E agora eu vou usar mediatriz, certo? Conceito de mediatriz. O que que o conceito de mediatriz diz? Que é uma reta perpendicular, uma reta perpendicular à nossa reta que a gente tem aqui, tal que vai passar pelo ponto médio, certo? Vai passar pelo ponto médio e é perpendicular. Acho que eu já falei isso, né? Então é perpendicular à nossa reta e passa pelo ponto médio do segmento que a gente está analisando, tá? Então como é que vai ficar aqui? É o seguinte, né? Eu vou usar a seguinte ideia, que se a gente tem duas retas, tal que elas sejam ortogonais, ou seja, formam ângulos de 90 graus entre si. Opa, não é menos um. A multiplicação dos coeficientes angulares de uma pela outra tem que dar menos um, tá? Isso sai diretamente se você analisar, é, tipo assim, ó. Tem o x e o eixo y, aí você vai ter uma reta e uma outra aqui, sei lá. Para ser 90 graus, você pode analisar esse coeficiente, que é dessa reta aqui, e esse coeficiente que é dessa reta. Já tá aí você vai ter que chegar nessa conclusão aí. Beleza? Só que olha só que legal. M é zero. E o que que acontece quando M for zero nessa problemática aqui? M' vai ser menos um. Na verdade, não posso escrever isso, né? Seria tipo M' vezes zero é menos um. Só que não existe M', certo? Não existe nenhum valor tal que a gente multiplicando ele por zero vai dar menos um. Então não existe M'. Aí você vai falar, pô, então não existe a equação, a reta, perdão? Não. Quando a gente fala que a inclinação da reta não existe, ou seja, não está definida, é o único caso. É o caso onde ela é uma reta vertical. Porque quando no caso dela é reta vertical, a gente não pode representar por uma função. Aí no caso dá problema. Então, M nesse caso não existe, né? E então o ângulo que a gente está falando é um ângulo de quê? De 90 graus, certo? Por que vai ser 90 graus? Porque, pô, esse daqui é se aqui tem ângulo, né? Nulo, porque a gente tá falando de uma reta horizontal eixo x, então vai ter que ser algo assim, certo? Então tá, essa é a ideia que a gente mostrar. Então vai ser um ângulo de 90 graus que a gente vai ter. Então vai ser uma equação de qual tipo aqui nesse caso? Vai ser uma equação do tipo x é igual a uma constante, certo? E essa é a constante que eu vou determinar, certo? Eu tenho que essa daqui é a equação da reta, da reta mediatriz, certo? E um ponto que ela é, e um ponto que deve pertencer a ela é esse daqui. Então, deve satisfazer esse ponto aqui, deve satisfazer essa equação. Então, vou substituir. Vai ficar o quê? x1 mais x2 sobre 2. Tem que ser a, né? Certo? Porque esse aqui é um ponto que pertence à mediatriz, logo tem que satisfazer a equação. E aí, qual a conclusão que eu chego? É que... Deixa eu ver como posso escrever isso. Que x, né? Vai ser igual a x1 mais x2 sobre 2, né? Que é caso a gente está fixando esses valores. Então, o que isso nos diz? Que o valor de x, certo? O valor x, que vai passar a mediatriz,
vai ter que ser x1 mais x2 sobre 2, certo? Só que a gente já sabe quanto que é x1 mais x2, é menos b sobre a. Então vai ficar menos b sobre a sobre 2. E agora a gente tem o menos b sobre 2a, certo? Então o que a gente tem aqui é o famigerado x do vértice, tá? O que a gente tem aqui nada mais nada menos que é o x do vértice, que tá muito cagado aqui, mas era pra ser algo mais ou menos assim, tá? Aqui vai ser exatamente o x do vértice, certo? Então vai ficar x1 mais x2 sobre 2, beleza? E mesmo ordenado nesse caso aqui, então o y. Tá, então esse aqui seria o ponto médio, perdão, e essa daqui, sim, que é o x do vértice, que eu sei só a abscissa por enquanto, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice agora, que eu vou determinar, que é bem simples, né? Porque o y do vértice simplesmente vai ser a imagem do x do vértice. Então eu só tenho que substituir nessa equação aqui. Então olha só como é que vai ficar. Y do vértice vai ser o quê? A vezes o x do vértice ao quadrado, né? Mais b vezes x do vértice mais c. Beleza? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar que a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, né? Mais b vezes menos b sobre 2a mais c vai ser a nossa y do vértice, né? Então vai ficar a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Então olha só, aqui dá para simplificar, né? Porque o a não pode ser zero. Aí vai ficar b ao quadrado sobre 4a menos 2b ao quadrado sobre 4a, né? Colocando tudo sobre o mesmo denominador. Mais 4ac sobre 4a. Então vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a, certo? E b ao quadrado menos 4ac é delta. Então isso aqui é o quê? É chamado, né? É representado por delta. Então aqui vai ficar menos delta sobre 4a. Então, a gente acabou de determinar qual é o x do vértice e y do vértice, né? Então, eu posso escrever é que o vértice vai ser um ponto. O vértice da parábola vai ser determinado por menos b sobre 2a. E ordenada como menos delta sobre 4a. Beleza? Tem várias notações aí para o vértice da parábola, mas eu prefiro essa. Beleza? Tá. A parte do y do vértice meio que não vai importar praticamente pra nada, mas legal porque tô mostrando que dá pra demonstrar tudo a partir disso. Agora que veio uma coisa meio louca, tá? É uma coisa que quando eu fiz eu não entendi por que isso aconteceu e até agora eu não entendi realmente o motivo disso acontecer. Mas dá pra encontrar o produto das raízes analisando essa reta aqui, tá? Beleza? Analisando essa reta aqui, que é simplesmente pegando dois pontos genéricos, né, que pertencem ao gráfico da função polinomial do segundo grau. Da seguinte forma, ó. Vamos lá. Eu sei que o m é isso daqui, tá? Certo? Então, por enquanto eu não tô fazendo nada demais. Eu, por enquanto, não tô colocando m igual a zero, nem nada. Simplesmente vai ser isso. Beleza? Sem problema isso daí. Então, y vai ser y0, certo? Um ponto qualquer aí, vezes, vai ser igual, né? A m vezes x menos x0, que seria a abscissa de um outro ponto genérico dessa reta. Beleza? Então, agora não importa se eu vou usar o x1 ou o x2, certo? Não importa. Porque os dois pertencem à reta, então tanto faz. Certo? Então como é que vai ficar? Vai ficar y menos o, sei lá, o x1. Então vai ficar menos a x1 ao quadrado menos bx1 menos c, certo? E m? O m aqui, ó, vai ficar a vezes x1 mais x2 mais b, certo? Tá, isso aqui vai estar multiplicando. X
menos x, uso x1, né? Isso daqui. Beleza. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou fazer. Deixa eu ver. Posso fazer distributiva. Ou também. Vou fazer distributiva, é isso. Tem que fazer distributiva aqui agora. Tá. Por enquanto tá meio estranho, mas vai ficar legal no final. Posso garantir isso aí. Então vai ficar menos ax1 ao quadrado, menos bx1, menos c. Fazendo distributiva vai ficar então, ó. Ax1x mais ax2x, certo? Beleza. Aí depois vai ficar mais bx menos a x1 ao quadrado menos ax1x2 menos bx1, certo? Eu acho que é isso. Morri não. É isso mesmo. Então aqui vai se ficar com isso daqui. Beleza. E agora que vai vir uma coisa maneirinha, ó. Como eu quero saber o produto das raízes, a ordenada que a gente está querendo analisar dá zero, não é? Então, o y é zero. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos c. Se eu colocar a evidência que fica a vezes é, x evidência, né? Ficaria a x vezes a x1, que eu posso novamente botar x1 mais x2, mais b, né? Isso daqui seria menos o a x1 x2. Aí você me pergunta, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei x1 mais x2, certo? Eu sei disso. E quanto que é? Menos b sobre a. Então vai ficar a vezes menos b sobre a, não é isso? E aí que tá, rapaziada. Porque aqui acabou, eu já sei o produto. Aí você pergunta, por quê? Isso daqui, ó. Isso simplifica com isso, vai ficar menos b mais b, quarta tudo. E aí, o x aqui não importa, qualquer coisa vai ser verdade. Vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar c é igual a vezes x1, x2. E pronto. x1, x2 é c sobre a. Cara, eu achei isso muito maluco, né? Eu pelo menos não entendi. Eu realmente não entendi como é possível calcular dessa forma. Tipo, qual é a justificativa, sei lá, geométrica, eu não sei. Porque eu tô falando de reta, né? Então tem que ter alguma justificativa geométrica disso, né? Eu tentei, sei lá, pensar isso aqui como potência de um ponto, né? Na circunferência, porque tem algo semelhante. Já pensei também em relação métrica no triângulo retângulo. Nada deu certo, certo? Eu realmente não consegui pensar. Se você conseguiu uma justificativa geométrica para isso, por favor, me fale, porque, cara, isso é muito legal, tá? Algo também extremamente sutil. E agora que vem o ponto final, que finalmente eu vou demonstrar como chegar na forma resolutiva, né, da equação polinomial do segundo grau, tá? E para isso, eu vou novamente salientar o x do vértice, certo? Vai ser, certo? X do vértice vai ser de mesma abscissa que esse ponto aqui, né? O ponto médio, que vai ligar esses dois segmentos, beleza? Então, se eu vou analisar aqui, seria literalmente a média aritmética da soma das raízes, né? Beleza? Então, o que significa que a distância. Nossa, isso aqui tá muito ruim. A distância da raiz até o x do vértice e do x do vértice até outra raiz é igual. Então, eu posso escrever, ó, que é aí que vem o pulo do gato maravilhoso que resolve o problema. Eu posso falar que a distância, certo? Do x do vértice até. X do vértice não, seria, né, do ponto médio, que vai ser a abscissa equivalente ao x do vértice,
até a raiz, certo? Então, seria... Na verdade, calma aí. Eu acho que eu me confundi aqui, perdão. Na verdade, é outra ideia aqui. É o seguinte, ó. Vou pegar o x do vértice, a raiz à esquerda do x do vértice pode ser escrito como x do vértice menos uma constante vezes x do vértice mais uma outra constante. Aí você me pergunta, por quê? Porque olha só, a distância daqui até aqui é u. Daqui até aqui é u também, certo? Então, se eu for pegar esse ponto e eu somar u, chego a essa raiz. Se eu pego esse ponto e subtraio u, chego nessa raiz. Então, eu posso escrever que o produto das raízes é x do vértice menos u vezes x do vértice mais u, certo? Então, vai ser o produto das raízes que a gente provou aqui. Beleza? Então tá. Isso aqui é produto notável, né? Diferença pela soma, então vai ficar x do vértice ao quadrado menos u ao quadrado é c sobre a. Só que aí já está tudo determinado, porque x do vértice eu já sei. Então vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certo? Então vai ficar menos u ao quadrado é c sobre a. Colocando um em evidência, não, um isolado, né? U ao quadrado isolado. Vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Que é colocando tudo no mesmo denominador, fica b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. E acabou meu problema, porque aqui u ao quadrado é isso. Se eu tirar a raiz quadrada, então, vai ficar aqui módulo de u, tá? Cuidado, módulo de u. Vai ficar raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? E aí, termina o meu problema. O então vai ser mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, eu sei o u. Se eu sei o u, eu sei determinar todas as raízes, né? Como eu vou mostrar aqui. Então tá, mais ou menos isso daí, né? Não tá muito bonitinho, mas tudo bem. Como eu já mostrei aqui, acima, né? Pera aí. Eu posso escrever a raiz à esquerda como x do vértice menos u e a da direita x do vértice mais u, certo? Logo, esse menos ou mais não vai mudar nada, porque aí já está mais ou menos. Então isso não vai impactar na final. E sim, que eu posso escrever qualquer uma como x do vértice mais ou menos o módulo de u, né? Se for parar para pensar, é isso mais ou menos que eu tô querendo trazer. Beleza? Então como é que eu vou escrever? X do vértice é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos b sobre 2a mais ou menos isso daqui. Então vai ficar mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então o mesmo denominador termina aqui o x, né? Sendo x uma das raízes. Nesse caso eu estou representando tudo, né? Então menos ou menos. Vai ser então menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí tá. O objetivo principal do vídeo de hoje, que é demonstrar aí a forma resolutiva utilizando puramente geometria analítica, tá? Em nenhum momento aqui, em nenhum momento eu não usei, tipo, usei algo que não seja geometria analítica aqui, tá? Claro que, sei lá, álgebra, plano notável, mas a forma que eu consegui obter foi puramente usando geometria analítica, tá? Então, claro que eu poderia usar geometria analítica para uma parábola de qualquer tipo, né? Isso aqui seria uma parábola com quadrado para cima ou para baixo, né? Não tem, então, parábolas que são quadrados para a direita nem para a esquerda, porque nesses casos não é função, né? Nesse caso é simplesmente uma figura geométrica no plano cartesiano. Mas aí não se encaixa nesse caso. Beleza? E também muda por completo a forma que eu vou determinar, né? Porque já se eu não, isso daqui não é mais válido, as equações são outras, tá? Entretanto, você consegue reduzir o trabalho que você tem da parábola
genérica, certo? Podendo ser de qualquer tipo. Para essa, simplesmente considerando o quê? Considerando que ela vai ser uma parábola de quantidade para cima ou para baixo, certo? É isso. Tu consegue chegar facilmente nessas fórmulas para geral, né? Bem mais difícil você chegar nas fórmulas gerais, beleza? Mas como quase nunca se trabalha com parábola geral, né? Então, isso aqui já é um trabalho suficiente para tirar alguma coisa de bom, tá? E só uma outra coisa aqui, só por curiosidade mesmo. Eu tenho que f de x é o ax ao quadrado mais bx mais c, né? Beleza. Vou colocar um a em evidência, certo? Como não é zero, tranquilinho. Vou colocar bx sobre a mais c sobre a. Legal? Olha só. Eu já vi que b sobre a menos b sobre a é a soma. Então, menos b vai ser então o oposto da soma. E c sobre a é o produto. Beleza, então. Olha só. Eu tenho a função, né, sendo expressa a partir das raízes. Só que não tá bonito o suficiente, dá pra ficar melhor ainda, tá? Dá pra ficar melhor. Como que eu faço pra ficar melhor? Vou fazer a distributiva ali. Vai ficar x1x, x2x, mais x1, x2. E agora pra eu ficar... pra ficar, né, pra ficar melhor ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x em evidência, tá? Vou colocar x em evidência, mas eu vou escolher onde que eu vou botar em evidência aqui. Eu vou colocar em evidência... deixa eu ver. Na verdade, x evidência não é uma boa. É x evidência não. Colocar x1 em evidência. Eu vou colocar x1 em evidência e fica legal. Colocando x em evidência vai ficar x2 menos x, certo? E agora sim eu coloco o menos x em evidência. Só eu coloco menos x em evidência, fica x2 menos x também, certo? Só ver aqui, ó, vai ficar, ficar menos x2 e aqui vai ficar mais x, né? Beleza? Então, se você não conseguiu ver, faz distributivo que você vai ver que vai chegar exatamente a mesma coisa. Eu tenho x2 menos x é, em comum os dois, então eu posso agrupar melhor ainda, né? Ficaria a vezes x1 menos x vezes x2 menos x. Só que não, isso aqui não é a forma geral que se bota. Geralmente se vai se botar assim, ó. F de x é a vezes... É importante, se a muita gente esquece, mas é importante. Se a vezes x menos x1 vezes x menos x2. E por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, x menos x1 é o oposto de x1 menos x. Então, eu estaria multiplicando menos 1 aqui, certo? Modificando aqui. Isso daqui invertiria, certo? Invertendo, então, esse, eu posso inverter esse, e aí encontro essa expressão. Certo? E aí termina, então. Isso aqui é uma outra forma de escrever, beleza? Isso aqui é muito bom, porque você encontra a equação da função polinomial, né? Equação do polinômio, melhor dizendo, diretamente das raízes. Se você sabe as duas raízes, você já determina. Tem que saber A também, né? Por completo o polinômio, né? Então é isso, tá? Eu acho que foi interessante ter essa visão, porque eu não tive que usar artifício algébra, coisa assim. Isso aqui eu simplesmente usei de geometria aplicada a um plano retangular, né? Um plano coordenado. E dá pra tranquilamente chegar nas respostas, tá? Então é isso. Abraço.